Oiê, meu nome é Mayra Engelmann, eu sou psicanalista, moro em Jundiaí, São Paulo, interior de São Paulo, e hoje eu quero falar com vocês, sobre por que a psicanálise, para que serve a psicanálise, psicologia, não é tudo a mesma coisa, psicoterapias, né? No fim, o objetivo, né? Talvez seja o mesmo, mas os caminhos são distintos. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui com vocês. Muitas pessoas entram em contato comigo, né, querendo fazer um tratamento terapêutico, né, ou um tratamento psicanalítico, e muitas, na hora que eu explico o que é a psicanálise, de que forma a gente trabalha, ou pelo menos eu trabalho, né, e a técnica, né, as pessoas ficam assustadas. E eu sempre acho isso muito curioso, né? O quanto ainda falta informação, o quanto as pessoas ainda misturam tudo no mesmo balaio e não dá para misturar, né? No começo da psicanálise, né, antes de 1900, né, quando Freud, né, Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, né, era ele mesmo intitulava a psicanálise dentro de um lugar de psicoterapias, porque na verdade, aparentemente, na época nem existiam outras, né? Só que com o tempo foram surgindo outras direções, né, de possibilidades de tratar a mente humana, de ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, compreendendo seus processos psíquicos. E a psicanálise acabou se diferenciando por conta justamente da compreensão, né, e da base de trabalho da psicanálise, que é a subjetividade humana. Ou seja, um indivíduo, além de ser um indivíduo, né, uma única pessoa, né, esse corpo, essa carinha, né, ele também tem uma forma única de experienciar a vida, de interpretar, de sentir, de enxergar o mundo, né? A lente com que eu olho o mundo é diferente da lente com que você olha o mundo. O verde para você, o verde Brasil, né, da cartela Pantone, para mim é diferente. E é essa riqueza da psicanálise, essa compreensão sobre essa subjetividade, né? A psicanálise foi capaz de tratar temas que sempre foram um lugar extremamente desconfortável para a sociedade da época, né, do século XIX, e, pasmem, que ainda são temas desconfortáveis em pleno século XXI, como a sexualidade e a morte, e que simplesmente nos define como humanos. Então, como ignorar, como não falar sobre, como não ter espaço de fala para trazer esses temas que nos atravessam todos os dias e que são eles que geram, né, segundo a linha psicanalítica, os conflitos, os grandes conflitos internos do ser humano, né, os quais fica muito difícil nomear e lidar quando você vive numa sociedade onde você é proibido de falar sobre. E o Freud nos liberta nesse sentido, né? Trazendo conceitos com outro entendimento, muito mais amplo, menos estreito, né? Menos filiado a doutrinas que tentam de alguma forma, através do nosso silêncio, nos controlar. E a psicanálise, ela vem justamente nesse sentido de nos libertar. Então, talvez aqui, já nesse ponto, né, dessa explanação, muitos estejam, como assim, né? Freud, machista, tudo era sexo. Gente, quem me conhece, né, já há um tempo, sabe que eu jamais entraria em um campo que fosse conservador, que fosse deturpador, que fosse algo que me encaminharia para um campo de ignorância.
Porque quem me conhece sabe que eu sempre busquei, justamente por ser uma pessoa extremamente questionadora, eu sempre buscava algo que desse sentido para essa experiência que é viver. Eu sempre busquei algo que me ajudasse a não encontrar respostas que sejam gerais, que sejam válidas para todos, mas eu sempre buscava um lugar onde eu encontrasse respostas para as minhas questões, onde eu conseguisse, de alguma forma, sentir um certo conforto, apesar do desconforto, para chegar onde eu desejo chegar. Então, a psicanálise, para mim, é esse lugar, né? Já experienciei, né, em 43 anos de vida, começando o meu processo de 20, né, de autoconhecimento, autoinvestigação, eu diria, autoenfrentamento, aos 22 anos de idade. E eu sempre digo para todo mundo, nada foi capaz de me dar tanta sustentação e contorno e costura do que a psicanálise. E foi a partir daí que eu escolhi esse caminho. Mesmo sabendo da potência que existe em outras vias, sim. Hoje eu sempre reflito muito sobre um funil do autoconhecimento que é como eu sempre visualizo uma imagem de vários funis se conectando num ciclo. E eu imagino que assim, cada pessoa está num nível de busca e consequentemente ela vai encontrar, né, algum esclarecimento, alguma possibilidade em diferentes terapias que hoje existem e que não existiam na época do Freud, né? E tudo é válido, porque é um caminho, é um percurso. Eu já passei por, sei lá, acho que não todas, mas quase todas terapias holísticas, por exemplo, né? Eu já passei e passo por outras frentes terapêuticas que mexem com o corpo, né? Que mexem com a expansão da consciência. Eu realmente digo que eu sou uma cobaia de mim mesma, porque eu acredito que para que eu possa ajudar o outro, eu preciso conhecer onde o outro também habita, onde ele permeia, as experiências que ele vivencia. Se eu sentir na minha pele, eu tenho mais propriedade de falar sobre com ele, né? E todas essas experiências foram válidas em todos os momentos. E ainda são, porque eventualmente eu também busco de forma complementar, né, a minha análise pessoal, né, que eu dou continuidade, porque eu também sou humana, né? Elas me ajudam de certa forma e vem a psicanálise e põe todas elas no colo e soma a tudo que eu experienciei na minha jornada, a todas as construções, a todas as minhas estruturas psíquicas e me ajuda a ir costurando esses retalhos de mim mesma. Esse é o papel da psicanálise. Ele é esse lugar de contorno, mas que é preciso entender, né, que não é por um motivo banal que se busca a psicanálise. Diferente de muitas vezes, quando a gente busca essas psicoterapias ou terapias holísticas, o meu entendimento diante do que me movia a buscar esses lugares, ou que me move eventualmente, é buscar um lugar de relaxamento, de conforto, de um lugar de troca, eventualmente, mas que quando eu realmente entendi que eu tinha conflitos muito profundos, que eu não conseguia nomear, mas que estavam prejudicando a minha vida, né? Eu sentia que eu estava sempre repetindo questões que geravam muito sofrimento para mim e para os outros também. Em alguma coisa me dizia que aqueles processos eram muito mais profundos do que eu conseguiria acessar numa terapia de conforto, de acalento, de acolhimento, que é importante, são todas importantes.
Mas o que eu estava buscando era a raiz. Eu estava cansada. Eu estava cansada de só ser acolhida. Eu entendi que eu precisava dar um passo a mais no meu nível de coragem para enfrentar o que eu não conhecia, que é aquilo que o Freud trouxe para a gente dentro da psicanálise, mas que não foi uma descoberta dele, o inconsciente. E para isso, eu quero trazer aqui para vocês, eu separei alguns livros aqui, eu acho que eu vou começar do que me motivou a fazer esse vídeo, porque é um livro belíssimo. Não acredito que seria para pessoas que não são da área, mas para quem é da área, eu acho ele fundamental, né? Que é esse livro da Elisabeth Roudinesco, Por que a Psicanálise? É um livro incrível. E eu vou ler só um trechinho para vocês, embora eu tenha vontade de ler ele inteiro, mas eu sei que não é o caso, nem cabe aqui, né? Que é sobre, é logo no comecinho, quando ela fala: a psicanálise atesta um avanço da civilização sobre a barbárie. Ela restaura a ideia de que o homem é livre por sua fala e de que seu destino não se restringe a seu ser biológico. Por isso, no futuro, ela deverá conservar integralmente o seu lugar, ao lado das outras ciências, para lutar contra as pretensões obscurantistas que almejam reduzir o pensamento a um neurônio ou confundir o desejo com uma secreção química. Então, é incrível, assim, isso é só um trechinho, mas esse livro inteiro é maravilhoso, né? O tanto que ela explora a construção da psicanálise, as resistências, né, que o mundo apresentou em relação à psicanálise, né? Tem um trecho que ela traz, eu não lembro exatamente quem falou, mas assim, que boa parte das pessoas que negam a psicanálise, ali já se explica como ela funciona, porque é uma resistência do inconsciente, né, daquela pessoa que não aceita, porque sabe que se for mexer ali, ela vai ter que lidar com coisas que são desagradáveis, que são desconfortáveis, né? A gente lidar com essa importância que é a autorresponsabilidade, porque a psicanálise é sobre isso também. É sobre mudar a posição do sujeito de um lugar de a culpa é de todo mundo, a culpa é do mundo, a culpa é do governo, né? A culpa é do dólar, para outra questão, onde eu, como sujeito, me implico nessa situação, ou seja, qual é a minha responsabilidade com o que acontece comigo. E a partir daí, qual é a escolha que eu tenho, que eu posso fazer para mudar a minha posição em relação ao que está acontecendo. Que é aquela velha frase que muitas vezes você lê por aí, né? Que o que importa é como eu lido com o que acontece comigo, não é o que acontece. Não é sobre o que acontece, é como eu lido com, né? Então, a riqueza do processo analítico é justamente te trazer para esse lugar de colocar a sua mão na sua, assim, a sua mão é ótimo, né? A sua vida nas suas mãos. Porque só assim a gente consegue fazer algo. Enquanto a responsabilidade é do outro, a gente não se move. A gente se torna escravo desse lugar de culpabilização, né? Então, esse é um dos trabalhos da psicanálise, né? E a gente lida o tempo inteiro com técnicas específicas psicanalíticas que são diferentes das que são utilizadas pelas psicoterapias, principalmente cognitivo-comportamental. Imagina, se você conhece a psicologia cognitivo-comportamental, imagina algo que é o oposto. É mais ou menos isso, né? Na psicanálise, a gente tenta libertar a capacidade do sujeito, primeiro assim, na verdade, que até por isso eu escolhi uma via de trabalho
que é uma linha muito baseada em um psicanalista contemporâneo e amigo de Freud até um certo ponto, né? Não vou entrar em detalhes, mas eles acabaram, dentro das teorias e das práticas clínicas, rompendo por pensarem diferente, que é o Sandor Ferenczi, né? E com o qual eu me identifico muito, né? Porque ele traz para a gente, ele faz parte aí de uma esteira de psicanalistas do que a gente chama de psicanálise contemporânea, que é uma psicanálise acolhedora, que sai do lugar da psicanálise que normalmente as pessoas conhecem, né, que é a psicanálise freudiana tradicional, ortodoxa, onde existe aí uma neutralidade do analista em relação ao seu paciente, ao seu analisando, enfim. Na ferenziana não existe esse lugar, né? O Ferenczi, ele entende que nós somos atravessados por aquele, né, que nos busca, né? Ele entende que ali existe como se fosse uma análise bipessoal, né? E isso é muito bonito, né? A gente se permitir ser afetado, né? E para isso eu vou ler um trecho de um livro que também é maravilhoso, que é esse daqui, Estilos do Cuidado, a Psicanálise e o Traumático, escrito por Daniel Kupperman, que é um especialista em Ferenczi, né? Incrível. Eu anotei só uma aqui para poder ler para vocês. Então, aqui ele explica um pouquinho do projeto clínico do Ferenczi, que eu, na minha clínica, me baseio muito nessa clínica ferenziana. O projeto clínico de Ferenczi, que tem em A Elasticidade da Técnica Psicanalítica seu marco fundador, define-se justamente pelo resgate da dimensão sensível do encontro terapêutico. A interpretação, ao invés de ser considerada um instrumento privilegiado do qual dispõe o psicanalista para o exercício do seu ato, torna-se subordinada à qualidade dos afetos que circulam entre analista e analisando. Assim, toda a trama de sutilezas estéticas implicadas na noção de tato, a forma e o momento adequado de comunicar algo ao analisando, a percepção de quando o silêncio lhe é torturante, as reações do analista às suas atitudes inusitadas e etc., é definida através do recurso a uma categoria estética bastante empregada no início do século XX, a Einfühlung, empatia, cuja tradução ao pé da letra seria sentir dentro, sentir o outro dentro de si. A empatia se apresenta, assim, como segundo princípio para uma ética do cuidado na psicanálise. E isso é muito bonito, porque muitas pessoas desconhecem essa psicanálise baseada no cuidado, na empatia, né? E acreditam sempre, enxergam um consultório psicanalítico como um lugar de distanciamento, um lugar onde um deita no divã, o analista fica de costas, né? O analista fala muito pouco ou quase nada, e isso não se aplica ao que acontece de fato na atualidade, inclusive na clínica tradicional, tá? Existem analistas que falam pouco, analistas que falam bastante, analistas que interpretam muito, analistas que interpretam menos. Então, vamos sair desse lugar também de generalizar os analistas, porque os analistas também são sujeitos e cada um opera de uma forma. O próprio Freud, dependendo de quem ele atendia, da demanda que surgia, ele falava mais ou menos. Então, existe muita ignorância, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre sexualidade dentro da psicanálise, né? Ah, para o Freud tudo era sexo. E aí, naturalmente, as pessoas associam a sexualidade dentro da psicanálise com o ato sexual ou a genitalidade. Isso é uma outra falha gigante, né? Deixa eu ver o tempo aqui, que eu gostaria de não passar de 1 hora. Apesar que eu ficaria aqui 5 horas falando sobre isso. Né? Quem me conhece sabe, quando eu começo a falar de psicanálise, não dá vontade de parar. Eu acho que é a vontade de ser professora. Mas tem um percurso ainda até que eu esteja apta, né, a fazer esse papel. Então, assim, essa questão da sexualidade também é um outro ponto, né? Eu até ia ler um trecho desse livro do Freud, mas eu achei muito denso sobre os 3 ensaios sobre a sexualidade,
para as pessoas que não são da área, né? Até para quem é da área, às vezes é bem denso. Então, eu peguei um trecho aqui na internet que eu achei muito bom. Segundo a psicanálise, na psicanálise, segundo Freud, a sexualidade é um termo que a pessoa escreve, né? Sexualidade é um termo em que quase sempre que citado, comentado, expressado, gera uma conexão ou referência direta com a perspectiva da genitalidade, do sexo em seu ato propriamente dito. Entretanto, quando abordamos o tema da sexualidade em psicanálise, com esse foco, reduzimos toda a amplitude que esse extenso conceito nos possibilita abordar. A perspectiva do ato sexual e a relação da sexualidade e a genitalidade são, sim, importantes, mas não podem receber um rótulo totalitarista, levando a compreensão para um entendimento equivocado, preconceituoso e limitado, impossibilitando, inclusive, a discussão do tema em contexto que ainda encaram o tema como tabu. É necessário elevar o olhar a um ponto que se permita pensar na ideia de sexualidade num contexto bem mais amplo, num lugar conceitual, como uma grande energia que direciona, impulsiona a nossa vida. Uma energia que circula, perambula, corre para dentro e para fora do corpo do sujeito, na busca de encontros e desencontros com objetos de desejos, significados e significantes. Então, quando Freud fala sobre a sexualidade, sobre a pulsão sexual, sobre a libido, sobre o desejo, sobre... Gente, é tudo tão mais amplo. É sobre a vida, né? É sobre o momento onde você para numa vitrine que tem uma bolsa, sei lá, de 5.000 reais e você quer muito aquela bolsa e o seu olhar brilha. E a gente consegue ver no olhar da pessoa o desejo por aquela bolsa. Aí ela vai numa cafeteria que tem do lado, come uma torta desse tamanho, né? Pede um latte macchiato maravilhoso e fica feliz. Nesse momento, nós estamos falando de direcionamento de libido, de escolha de objeto, de desejo, de sexualidade. Vocês compreendem que é muito mais amplo? E que em outro momento, esse mesmo desejo poderia sim levar aquela pessoa, dependendo da sua estrutura e das suas questões internas e da sua história, ela ter um impulso e comprar a bolsa mesmo não tendo dinheiro. O que a gente sabe que acontece. E tudo isso, existe um lugar na história dessa pessoa que pode explicar de onde vem essa compulsão, esse impulso, essa impulsividade, né? Essa incapacidade naquele momento de forma madura, consciente, entender: eu não tenho dinheiro, eu não compro. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. E nós sabemos disso. Porque existe algo que acontece, que se apresenta nesses momentos onde a gente age, onde a gente faz algo que a gente se desconhece naquele ato. E que lá depois a gente vai falar: por que que eu fiz isso de novo? Por que que eu sou assim? Por que que eu faço isso se o que eu quero é diferente? E muitas vezes são essas questões que trazem as pessoas para uma clínica psicanalítica, para um atendimento psicanalítico. Quando elas mesmas não conseguem entender quem são elas, através dos seus atos, que são muitas vezes totalmente opostos ao que elas acreditam ser. E para isso a gente precisa acreditar e entender essa questão do inconsciente. Porque a maior parte das nossas ações são inconscientes. Há quem diga que quando eu escolho alguém para me relacionar, independente que tipo de relação, né, como amigo, como, né, assim, amor, sempre existe já algo pronto
no meu inconsciente, que busca aquele outro inconsciente. E muitas vezes a gente ouve as pessoas, eu não sei por que que eu casei com essa mulher. Você não sabe mesmo, porque existe toda uma busca inconsciente. E que boa parte dela foi construída na infância. E aí a gente vai para o ponto onde Freud diz que dentro de um processo psicanalítico, a gente trabalha a criança no adulto. Então, tudo isso que a gente vem ouvindo sempre com muita frequência hoje em dia da criança ferida, né? Não existe só a criança ferida, existe a criança que quer amar, que quer ser amada, existe a criança que quer brincar, existe a criança reprimida, a criança bloqueada, né? E muitas vezes essa criança se apresenta na vida adulta porque ela não pôde se expressar no momento onde era o momento dela se expressar. E todas aquelas pulsões de vida, aquele desejo de viver, porque a criança ela vive baseada no princípio do prazer, diferente do adulto que deveria estar, né, no princípio da realidade. E o que a gente vê acontecer cada vez com maior frequência, porque as pessoas não tomam consciência dos seus processos inconscientes, que é onde a psicanálise entra, as pessoas atuando na vida adulta como crianças, completamente regredidas, fixadas em alguma fase na sua primeira infância. E essa é a beleza também da psicanálise, trazer, né, nos levar para esse lugar, para que ali a gente encontre possibilidades, né, de respostas, de novos significados, né, para processos que nos geram dor e que nos geram comportamentos que são divergentes do que a gente deseja. E, ao mesmo tempo, também é um trabalho que vai fazer com que a gente resgate os desejos silenciados pela família, pela sociedade, porque a gente sabe que eles existem. E que são eles que não cessam, porque eles foram silenciados, mas eles não morreram. E é isso que gera angústia, ansiedade, depressão, pânico, todas essas patologias e quadros que hoje se tornaram comuns. Muitos livros hoje em dia de psicanálise falam sobre a depressão. Inclusive, esse mesmo, da Rodinesco, fala sobre a sociedade depressiva. Por que que a gente chegou nesse lugar? Porque a gente ignora aquilo que a gente desconhece, mas que é aquilo que nos move. E Freud acessou isso. E isso é grandioso. E toda a sua teoria, ela é viva. Ela é viva porque ela é revisada. Nos escritos de Freud, a gente encontra o tempo inteiro ele convidando as pessoas, os cientistas, os estudiosos, a questionarem a teoria dele e a entenderem que a clínica psicanalítica, ela é viva. Ela precisa mudar de tempos em tempos porque ela precisa se adequar à sociedade atual, às demandas atuais. A gente não pode fazer algo engessado, porque o ser humano muda. A subjetividade humana muda de acordo com onde a gente vive, o século que a gente vive, o ano que a gente vive, o idioma que a gente fala. Tudo isso interfere em quem nós somos e como nós habitamos a nossa existência. E Freud, de uma forma extremamente sábia, conseguiu entender isso e desenvolveu uma obra que começou lá em 1800 e pouco, né? Um pouco antes de 1900, e foi até a sua morte em 1939. Acho que um dos últimos escritos foram por aí. E ele ia mudando conceitos a cada 10 anos. É um trabalho maravilhoso, mas que em nenhum momento foi colocado como algo inquestionável. E que por isso hoje a gente observa vários psicanalistas trabalhando de forma diferente. Muitos negam algumas partes, inclusive, das teorias de Freud. E tá tudo bem.
Porque o nosso objetivo na clínica psicanalítica, mais do que essa vaidade de eu tô certo, eu tô errado, né? Freud é melhor do que Jung, né? Não sei o que. Gente, para. Não é esse o nosso trabalho. Pelo menos não o meu. Eu falo que o meu objetivo é estar aqui para o outro. É conseguir criar isso que eu li em um dos trechos, esse vazio, acho que foi aqui no Estiloso Cuidado, esse vazio, né? Eu sempre me entendo nessa posição de vaso, no sentido de ter um vazio e um contorno. Daquela pessoa encontrar ali um lugar onde ela possa se sentir acolhida, sem julgamento, que é algo muito importante que eu esqueci de pontuar aqui. A clínica psicanalítica não existe conselhos e julgamentos. Não existe. Não existe um propósito de adequação comportamental. Não existe. Porque o inconsciente não permite que a gente faça esse tipo de trabalho se a gente de fato quer libertar aquele sujeito. Quer ajudá-lo primeiro a se integrar, porque o que acontece é que muitas pessoas chegam completamente fragmentadas. E aí, com essas pessoas, eu nem posso, e isso a clínica do Ferenczi trabalha muito com trauma, né? São 3 tipos de traumas que ele traz principais, né? Que tem a questão do trauma físico, trauma psicológico, trauma sexual. Então, hoje em dia, o que chega para a gente na clínica sempre são pessoas que já vêm com uma bagagem de traumas muito violentos, né? Então, primeiro a gente ajuda com acolhimento a juntar as partes desse indivíduo, desse sujeito, para depois fazer um trabalho sobre desejo, sobre apropriação dos próprios desejos, porque se eu não tenho um eu inteiro, a gente entende que não tem como trabalhar desejo ali. Não tem como existir desejo onde não existe o eu. Então, primeiro a gente integra. E é lindo esse trabalho, gente. Eu fico assim, sorrindo realmente, igual uma criança feliz, porque é lindo ver o processo de cada um. É lindo ver o meu processo ao longo de tantos anos que eu já venho, né, me trabalhando dentro da análise, da minha análise pessoal. Então, assim, é um lugar de amor. A psicanálise é amor. A psicanálise é acolhimento, sim. E é uma transformação radical, porque a gente vai fundo. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. E eu falo que todas as pessoas que me buscam, que se dizem, ai, porque eu não tenho coragem. Oi? Você está aqui. E eu acho que a maior coragem que a gente pode ter é enfrentar esse lugar em nós que a gente às vezes esconde a vida inteira de nós mesmos. Pro bem e pro mal. Porque eventualmente aparecem lugares que são difíceis de aceitar, mas eles estão ali. E o nosso trabalho aqui é ajudar a pessoa a aceitar. E é por isso que não pode ter julgamento. Jamais. Se eu não sou capaz de atender alguém sem julgar, eu não sou capaz de atender. Não sou. Porque o julgamento a gente encontra aí o tempo inteiro na sociedade. Que a clínica psicanalítica seja um lugar onde essa pessoa pode encontrar um lugar de acolhimento de todas as suas partes, porque senão ela não integra. E é por isso que a psicanálise sempre luta muito contra as vias aí, as terapias positivistas, que muitas vezes nos impedem de olhar para esses lugares que não são positivos, mas que precisam ser integrados. Eu lembro que uma das maiores libertações para mim, já devo ter passado de 1 hora, quase. Uma das maiores libertações para mim foi o dia que uma analista falou para mim que eu estava com muita raiva dos meus pais. E eu falei, eu acho que eu não gosto deles. Eu acho que eu não sinto nada por eles. E ela falou, mas quem disse que você precisa amar os seus pais? Eu fiquei chocada. Eu tinha 22 anos. E aquilo me libertou.
de tal forma que hoje eu amo os meus pais. E eu sinto esse amor. E talvez eu só seja capaz de sentir esse amor tão verdadeiro por eles hoje, porque naquele momento ela me permitiu odiar os meus pais. E com isso, eu também me libertei desse lugar de não pode odiar, se eu não posso odiar, como que eu posso odiar? Não posso odiar e posso amar? Por que que é só um lugar? Será que é possível a gente habitar nesse lugar de amor pleno, de felicidade plena? Eu não sei vocês, mas eu não acredito nisso. Tanto que hoje eu brinco com essas palavras com os meus filhos, né? Porque eventualmente eles dizem que me odeiam. E na hora que eles me falam, eu falo para eles, tudo bem, mas eu te amo. E aí agora o menor, que tem 5 anos, ele fica brincando. Ele fala, mãe, te amo, mãe, te odeio, mãe, te amo, mãe, te odeio. Eu falei, também, filho, também te amo, às vezes eu te odeio. Mas eu acho que eu te amo mais do que eu te odeio. Dele, eu também, acho que eu te amo mais do que eu te odeio. E isso é libertador. É libertador. A psicanálise é libertadora. Então, é isso, né? Eu tinha pensado em conseguir falar em um vídeo de 15 minutos, mas é algo que eu acho que merece essa extensão, né? É um vídeo que eu faço realmente aí pensando principalmente nas pessoas que me buscam, que toda vez me perguntam e eu acabo toda vez explicando, né, as mesmas coisas. E eu senti que era importante, e também porque dentro da psicanálise também tem esse papel do psicanalista de transmitir a psicanálise, justamente para mantê-la viva, e principalmente para ajudar com que as pessoas ampliem o seu olhar para a psicanálise, né? Que elas saiam daquele lugar onde alguém tenta, por interesse próprio, colocar a psicanálise também na ordem dos tabus, porque não tem nada de tabu isso aqui. Ao contrário, é uma das formas da gente se libertar desses tabus. O tabu silencia. É essa sociedade dos tabus que faz com que a gente adoeça. E hoje a gente vendo aí a depressão como a doença do século, né? O tempo inteiro que você encontra com as pessoas. É difícil hoje em dia, principalmente as novas gerações, você não ouvir, né? Que alguém está em depressão, que alguém teve crise de ansiedade, teve crise de pânico, burnout. Meu Deus, isso tem que parar. E eu garanto que a psicanálise é um caminho, certo? É isso, amores. Espero ter me feito compreender. Eu tentei me esforçar para não trazer coisas complexas, densas, né? Porque isso daqui realmente é para o público geral, né? Se ficou alguma dúvida, pergunta para mim. Se tem algo que você discorda, manda também, né? Se você acha que eu falei alguma coisa que poderia revisar, eu tô aqui para isso também. Eu sou tão humana quanto vocês, né? E eu acho que isso também faz com que a minha clínica funcione, porque em momento nenhum eu me coloco num lugar de superioridade, né? Eu sempre espero que aquele humano enxergue um outro humano em mim, porque só assim, para mim, o trabalho funciona. E funciona para os dois. E é o mais bonito. É isso, amores. Beijo grande. Tchau, tchau.